Queria que você abrisse comigo no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16. Eu já abri aqui que hoje estou 50%. Isso aqui antes que pergunte, irmão, é que eu não quis lavar a louça lá em casa, né? Tá bom? Então os irmãos aí vigia, lava a louça. Brincadeira, gente. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Amém? Pode deixar sua espada de lado, né? Gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus hoje com você, né? Nosso pastor, ele me incumbiu isso essa noite. Está em viagem agora, né? Que Deus abençoe a volta dele, em nome de Jesus. Amém? Bom, gente, o texto que nós acabamos de ler diz que Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê o coração. Sabe que os nossos olhos, muitas vezes eles nos enganam, né? No Antigo Testamento, quando eu leio o Antigo Testamento, e eu paro para pensar, muitas vezes quando a Bíblia diz assim, o coração do homem é enganoso, não vai pelo teu coração, né? Daí eu fico pensando, mas o coração não sente nada, né? É um órgão, a não ser que está dando um ataque cardíaco. Mas o coração não sente amor, ele não sente tristeza. O coração é um órgão. Mas na visão antiga, aquilo que se tratava de intelecto, aquilo que se tratava de visão, de sentimentos, os homens falavam como se fosse o coração, né? E a nossa visão, amados, muitas vezes ela diz respeito àquilo que nós estamos sentindo, àquilo que nós estamos percebendo. Por exemplo, nesse lugar, os nossos olhos percebem uma coisa, amém? Mas tem muito mais coisas acontecendo aqui do que eles podem perceber. Você pode ter certeza disso. Sabe que uma semente, quando a gente planta ela, nós temos falado bastante de semente aqui na casa, né? Quem tem vindo aqui nas terças-feiras também tem sido regada essa semente, né? E uma semente, quando você planta, você espera que ela cresça, que ela frutifique, mas no início dela, muitas vezes você rega, você acompanha, mas você não vê nada acontecendo. Seus olhos não veem nada acontecendo, mas lá dentro ela está brotando. Lá dentro está acontecendo uma revolução. Amém? Então aí, gente? Então me avisa aí. Lá dentro está acontecendo uma revolução. E sabe de uma coisa? A semente, ela não se importa com o que os outros estão pensando. Sabe, ela, por mais pequena que ela seja, né, você planta ela ali, e você tendo fé ou não, ela faz a parte dela. Você tendo fé ou não, ela faz a parte dela. E por menor que ela seja, um dia ela se torna uma árvore, ela dá frutos. Ela não está se importando com o tempo, por exemplo. Os nossos olhos, muitas vezes, eles se importam com o tempo. Você olha e vê ao seu redor, mas tudo está acontecendo e eu estou ficando para trás. Mas olha quanta coisa eu já passei, olha isso, olha aquilo, olha esse braço quebrado. Deus, não está vendo? Os meus olhos olham e se importam com o tempo. Mas aquela semente que Deus criou, ela não se importa, ela simplesmente se submete ao processo e ela vai vivendo uma etapa de cada vez. Aí chega um dia que a terra começa a mexer e ela para fora. Não é que nada estava acontecendo, já estava acontecendo ali. E os nossos olhos, amados, muitas vezes eles nos enganam, eles mostram aquilo que está ao nosso redor. Eu vejo Pedro, né? Jesus diz para os discípulos, vão e me encontrem lá do outro lado. E aí eles sobem no barco e vão, né? Talvez discutindo sobre o que tinha acontecido antes. E no meio do caminho estão cansados, né? No meio da navegação ali, começa uma tempestade. Eles tudo homem barbado ali, louco de medo.
né? E aquela tempestade vem com ondas e tal, e a Bíblia diz que o barco quase vai a pique, quase afunda. E ali, gente, tinha homens que eram doutores, tinha homens que eram estudados e tudo mais. E quando Jesus aparece andando sobre as águas, ele vem, né, acalma a tempestade, e Pedro diz: Senhor, se é o Senhor, me faz ir até ti, né? Só que os discípulos, aqueles doutores, né, ali tinha um publicano chamado Mateus, né? Aquele publicano, para você ser um publicano, você tinha que ser um cara muito bem estudado, cobrador de impostos, um contador. Tinha homens ali estudados, e Pedro, que não tinha nada, era só um pescador, ele olha o que todo mundo está vendo, mas ele vê Jesus, e ele diz assim: é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Sabe, amados, aquele homem ali, ele viu alguma coisa a mais. Ele viu alguma coisa a mais. Quando ele viu aquela tempestade, ele viu que todo mundo estava vendo, mas quando ele olhou para Cristo, ele viu alguma coisa a mais. E Jesus manda ele vir. Quando ele sai do barco, ele começa a andar, aquele homem que não tinha estudo, mas ele viu alguma coisa a mais. Aquilo que não eram os olhos físicos dele que estavam vendo, que era o seu coração. Aquele que ele desejava, aquele que ele amava, que ele queria muito, ele viu. E ele foi até ele. Só que, num momento, ele olha para os lados, né? E os seus olhos falam mais alto de novo. Eles mostram: pô, não vai dar nada. Olha só essa tempestade, tu é louco, tá pisando numa água, cara. Isso aqui é fundo. E ele começa a afundar. E a Bíblia diz que Jesus vem, pega ele pela mão. Pô, cara, que pouca fé é essa? Pô, se Pedro teve pouca fé, ele imagina nós, né, gente? E ele pega e tira: por que tu duvidou, Pedro? Na verdade, não foi que Pedro duvidou, foi porque ele tirou os olhos de Jesus naquele momento, e ele quis ver o que estava diante dos olhos de todos. Entende? Então, os nossos olhos muitas vezes nos enganam. Os nossos olhos nos fazem perceber uma realidade que não é a realidade real. Daí, agora buga a nossa cabeça, né? A hora que buga a cabeça. Os nossos olhos às vezes nos mostram uma realidade que não é a real, que não é o que realmente está acontecendo. Vocês já ouviram falar daquela passagem onde o exército cerca, né, a cidade, e aí vem o criado lá do profeta e diz para ele: nós estamos cercados e tal. E ele diz: não, calma, pequeno gafanhoto. Maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. E daí ele diz: tu é louco, tá cheio de soldado, tá cheio de carro de guerra aqui. E ele pede, né, para que Deus abra os olhos do menino, e quando ele olha, ele vê, né, carros de fogo, vê anjos, né, cercando o lugar, e ele vê que existia um exército ali de Deus ao redor dele. Então, muitas vezes, nossos olhos, o que eles estão vendo não é a realidade real do momento. E, amados, sabe, Jesus também, em uma ocasião, pega e das muitas curas que ele faz, ele trazem um homem para ele, ele pega e cura aquele homem, e ele diz: o que tu está vendo? Aquele homem pega e diz assim: eu estou vendo os homens como árvores, andando como árvores. Aí Jesus pega e diz assim, pensa assim: pô, acho que eu exagerei na dose. Bota a mão de novo, né? Ora de novo, daí ele: agora, o que está vendo? Não, eu estou vendo as coisas aqui normal, né? Por quê? Porque, cara, existe uma realidade nesse momento aqui acontecendo. Enquanto nós estamos aqui sentados, existe uma guerra espiritual. Existe, sabe, quando Jesus fala que o semeador saiu a semear, hoje está sendo lançada uma semente, e aqui existem terras diversas, sabe? A semente é a mesma, mas a terra muda. Pá, mas tá doido, aqui só tem gente. Não, aqui existem terras onde o Senhor está lançando uma semente que Ele espera que dê frutos a 50, 80, a 100 por um, muito mais.
Sabe, gente, quando nós olhamos com os nossos olhos, apenas nossos olhos naturais, nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo no tempo. Quando nós olhamos, por exemplo, agora está acontecendo a Copa do Mundo. Todo mundo faceiro, intertido, né? Faceira do gaúcho, tá, gente? Vou usar umas palavras meio chulas às vezes aqui. Pessoal alegre que está acontecendo a Copa do Mundo. Vocês viram que outro dia aconteceu ali a morte de uma menina, né? Que foi lançada. Foi um pouco antes do jogo da Copa, né? Inclusive nós assistimos aqui na igreja, foi bênção. Mas, gente, aconteceu aquela tragédia, né, de uma menina ter sido lançada, ela morreu, caiu de 40 metros de altura. Aí todo mundo ficou chocado no momento e tal. Mas depois tinha jogo da Copa, todo mundo esqueceu. Não é que você ia ficar lá chorando, né, pela guria. Mas, assim, aquilo impactou no momento, mas a distração foi tanta com a alegria da Copa, né, que estava acontecendo, que o pessoal levou aquilo dali como algo simples, normal, banal. Porque os nossos olhos hoje estão distraídos com tanta coisa, gente. Tanta coisa. E é muito fácil a gente parar de olhar para Cristo nesse momento. Tirar os nossos olhos dele e começar a ir para outros lugares. Então, Deus, Ele espera de nós atenção. Ele espera da sua igreja atenção. Para onde nós estamos olhando? Mateus 6:22, se puder colocar lá no telão, por favor. Enquanto eles acham lá. Jesus, Paulo, todo mundo conhece, né? A história do apóstolo Paulo. Ele ficou cego por 3 dias. Sabe quem que era Paulo? Paulo era um cara que era um estudioso dos fariseus. Ele era um dos caras mais top que tinha, né? Que nem diz o pastor Sean, mais top das galáxias. Um cara estudioso que cumpria a lei, né? E ele batia no peito e dizia: não, eu sou referência como fariseu. Mas quando Jesus tem um encontro com ele, ele cai do cavalo, os seus olhos, né, nascem escamas, ele fica 3 dias cegos, até que vem um homem que é enviado por Deus para orar por ele. E naquele momento que ele ora por ele, ele volta a enxergar, né? Naqueles 3 dias ali que Paulo ficou cego, eu imagino que ele começou a pensar num monte de coisa, daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele estava pensando, né? E Deus foi tratando coisas dentro dele que os olhos dele não podiam ver. E Deus fez questão de deixar ele cego também fisicamente, para que ele pudesse prestar atenção naquilo que Deus ia falar com ele. E sabe, amados, quando Nicodemos também encontra Cristo, ele diz assim: tu é o mestre em Israel, tal, né? Jesus diz para ele: tu é mestre em Israel e não entende as coisas que eu estou dizendo. Olha, para alguém poder ver o reino dos céus, ele precisa nascer de novo. Para alguém poder ver, alguém poder vislumbrar o reino dos céus, ele precisa nascer de novo. Ele precisa enxergar de uma outra ótica, de uma outra forma. Sabe, quando nós viemos para Caxias do Sul, hoje já fazem 20 anos que eu estou em Caxias do Sul, sou da fronteira. E quando nós viemos para Caxias do Sul, a minha mãe, ela não conhecia Jesus, nenhum de nós da família. Minha mãe é solteira, com 3 filhos, eu sou o mais velho, eu tinha 16 anos, quando eu vim para Caxias. E quando nós chegamos aqui, eu comecei a trabalhar, fiz um curso, comecei a trabalhar, e um colega de trabalho me levou para o que seria um acampamento, né? Quando cheguei lá, de gaiato, né, caí de paraquedas, era um encontro com Deus. A igreja era um retiro, né? E daí, cara, pensa num cara brabo, porque daí, um pouco antes de nós sair de São Gabriel, da cidade onde nós fomos, minha mãe tinha ido em uma igreja, e quando ela chegou lá, ela chegou de calça, e a igreja não permitia mulher de calça. Então, foi expulsa de lá. Eu cheguei em casa, ela chegou em casa contando aquilo, o meu coração se fechou para o evangelho, se fechou para qualquer coisa que era referente à igreja, porque era o defensor da minha mãe, né? E quando nós chegamos em Caxias,
a primeira vez que eu saí de casa para ir fazer alguma coisa diferente, um amigo meu do trabalho, caí num encontro com Deus. E só que assim, era 3 dias, gente, era sexta, sábado e domingo, e tu ficava lá, não podia sair, né? E quando eu soube daquilo dali, gente, eu queria matar o cara, né? Mas, como eu estava lá, eu tive que participar, né? E aquela vez eu lembro que um cara puxou a Bíblia num sábado à noite e começou a falar de Cristo, da crucificação, daquilo que ele fez por nós. E eu lembro que eu tinha feito catequese, crisma, tudo. A minha família é bem católica, né? E quando aquele cara começou a falar de Jesus, eu comecei a pensar assim, mas isso aí não está na Bíblia. Eu já fiz 4 anos lá de catequese, crisma e coisas, nunca ouvi falar isso aí de Jesus. Eu disse, não, isso aí não está na Bíblia. Daí peguei a Bíblia do cara e comecei a ler ela à noite, aquilo que ele tinha realmente falado. E eu fiquei apavorado, porque eu tinha feito todo aquele tempo, ido a uma igreja, pensando que eu era cristão, e eu nunca tinha ouvido falar de Jesus daquela maneira. E aí, no final do encontro com Deus, tinha a oportunidade de quem quisesse batizar, ser batizado. E eu lembro que eu tomei a decisão pelo batismo, porque eu fui convencido pelas Escrituras que Jesus realmente era o Filho de Deus e tudo mais, né? Então eu fui, me batizei, cheguei em casa, contei para minha mãe queria me matar. Mas assim, gente, antes da minha mãe querer me matar, eu lembro que ela olhou para mim e disse assim, ela ficou apavorada com aquilo. E aí fazia alguns meses que nós estávamos em Caxias, e ela disse assim que quando nós saímos de São Gabriel, ela tinha sido expulsa daquela igreja realmente, e um homem de Deus foi até na casa dela, que não era daquela igreja, mas um pouco depois que aconteceu aquilo, era um homem que andava de igrejas em igrejas, né? Ele era um profeta de Deus. E ele chegou na casa dela sem conhecer ela, nada. Ele disse, eu tenho uma palavra de Deus para ti, né? Que tu está querendo ir embora da cidade, e Deus manda te dizer que tu não precisa temer, pode ir tranquilo. Tu tem 3 filhos, ele não sabia de nada. Quando tu chegar nessa outra cidade, o teu filho mais velho vai se converter e ele vai ser um profeta de Deus. E eu não sabia nada disso. E quando eu cheguei aqui, Deus me chamou, entende? E depois por muita coisa, eu saí da igreja. Por não conhecer, não ter ninguém que me acompanhasse, nada, saí da igreja. Não se preocupa, gente, que eu não vou falar meu testemunho. Mas, só para resumir, tá bom, gente? Eu saí da igreja e fiquei 4 anos fora, né? Só realmente fui batizado mesmo. E um dia, na minha loucuragem de adolescência, né? Adolescência não, já era adulto, já, meus 20 anos ali. Estava em um posto de gasolina onde eu tocava com uma banda e tal, e naquele dia eu estava muito drogado e bêbado, e eu comecei a sentir um cheiro de podre, assim, tipo, que nem o gaúcho fala, de carniça mesmo, um cheiro horrível. E aí eu disse para o meu amigo, eu disse, vou para casa porque eu não aguento mais esse cheiro aqui. Ele disse, não estou sentindo nada de cheiro. Eu disse, não, então deve ser da droga, alguma coisa assim. E peguei e fui para casa. Gente, eu estava bebendo de segunda a segunda, estava usando drogas. Em vez de eu ser o apoio da minha mãe, eu estava sendo a destruição da minha casa, como filho mais velho. E eu cheguei em casa, fui tomar um banho, me esfregava e aquele cheiro não saía. E a primeira vez que eu ouvi Deus falar, Ele disse assim, esse aqui é o cheiro da tua alma. E naquela semana, sem ninguém me evangelizar nem nada, eu cheguei no meu trabalho, encontrei o que ia ser meu cunhado daqui a uns anos, falei para ele, disse, cara, onde é que é a tua igreja? Eu sabia que ele era cristão, né? E ele olhou para mim, eu era um cara, cabelo comprido, brincão, seco, né? E aí ele olhou, acho que ele pensou assim, esse cara está debochando de mim, né? Daí ele falou meio quieto assim, disse, não, é tal lugar lá. Eu disse, então anota aí para mim que eu vou lá. Pegou e anotou, e eu fui. Quando eu cheguei lá, Cristo mudou a minha história. Naquela mesma semana eu parei de usar drogas, eu parei de beber. Eu sentei com minha mãe e pedi perdão por tudo que eu estava fazendo para ela. Entende? Deus mudou a minha história. Ele construiu em mim uma família, sabe?
ele me deu o melhor que ele tinha, mesmo quando eu rejeitei ele. E os nossos olhos, muitas vezes, amados, estão voltados para coisas que vão nos levar para o inferno, que vão nos levar para a destruição, entende? Porque parece muito legal. E se não fosse bom, não teria tantos jovens se perdendo, não teria tantos homens e mulheres se voltando para isso, entende o que eu quero dizer? Só que assim, existe uma palavra em Jeremias que diz assim, que eu escrevi todos os teus dias, antes mesmo de que qualquer um deles houvesse. Deus escreveu todos os nossos dias, antes deles existirem, Ele escreveu nossos dias. Só que os nossos olhos nos levam para longe disso. Sabe aquilo que nós cantamos agora aqui? Nós cantamos sobre uma passagem que fala sobre os discípulos que estavam andando no caminho de Emaús, e eles estavam indo, e Jesus vem, depois da sua ressurreição, começa a falar com eles, e diz para eles, olha, o que vocês estão fazendo? Estão indo para onde? Nós estamos indo para lá, porque... e por que vocês estão tristes? Porque tu não ficou sabendo, tu é da onde? Cara, tu não sabe que morreu aí o Jesus, era um mestre, varão, perfeito em obras e tal. E aí Jesus começa a discipular eles de novo, né? E aí no meio do caminho, eles começam, está anoitecendo, e dizem, Jesus, Senhor, vem, passa a noite com a gente, né? E no meio de tudo aquilo, Jesus não queria ficar, eles insistem, ele fica com eles. E quando eles sentam à mesa, ele vai partir o pão, né? Por isso que nós cantamos, e eu parti o pão, os nossos olhos se abrem. Eles partem o pão com ele, participam do pão com ele, os olhos deles se abrem. E eles veem que era Cristo. Quando os olhos deles se abrem, eles veem que era Cristo, mas foi ali na comunhão, entende? E quando Jesus desaparece deles, ele diz assim para o outro, olha, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Crente, se você soubesse isso. Ô irmão, quantas vezes nós viemos nesse lugar aqui, e a palavra de Deus está sendo falada para nós, está sendo aplicada em nós, e o nosso coração não sente mais nada. Sabe, já é um sinal de que nós estamos longe. E acho que um dos versículos mais terríveis que tem na Bíblia é de quando Sansão erra tantas vezes, e aí os filisteus vêm contra ele e dizem assim, mais uma vez eu vou ir, vou conseguir, né? Mas aí tem um versículo lá que diz assim, só que Sansão não sabia o quão longe Deus já estava dele. Esse é um dos versículos mais terríveis da Bíblia. Sabe quão terrível é para o homem vir aos domingos na igreja, vir na terça de fundamentos, entregar o seu dízimo, devolver como gratidão e tudo mais, mas não saber o quanto Deus está longe dele. Sabe, amados, Deus não chamou um povo para cumprir uma regra, porque Deus não veio construir uma seita. Sabe, uma seita é uma coisa que você faz um juramento ali, cumpre regras, para permanecer ali. Não, Deus veio chamar filhos. Filhos que sentam na mesa junto com Ele. Que partem o pão junto com Ele. Ele veio transformar vidas. Entende? Os nossos olhos não podem estar distraídos com tanta coisa que tem lá fora. E eu sei que existe muita coisa lá fora. E às vezes não precisa nem ir lá fora. Você pode sentar no seu sofá e ficar ali. Algumas horas. Entende? Cristo não veio chamar fazedores de regras, Ele veio chamar filhos que cumpram a sua vontade. Na minha infância, lá em Barbacena, na minha infância eu lembro que eu sentava, minha avó tinha uma churrasqueira assim, tinha uma chaminé bem grandona. E eu, ali, meus 10 anos, eu pegava um peão que eu tinha, né? Na época, se brincava com brinquedo, né? Então, pegava o meu peão lá, passava o dia inteiro jogando, subia em cima daquela churrasqueira, porque lá dava mais vento. Daí eu sentava lá,
porque eu fui criado pela minha avó até meus 16 anos. Sentava lá naquela chaminé para pegar o vento, pegava o meu peão e começava a contar para ele. Hoje foi assim, meu dia, assim, assado, tal. Começava como se fosse meu amigo, sabe? Depois, quando eu fiquei mais velho, perto dos meus 15 anos, eu fui para o ensino médio, né? E já estava até acabando, e nós fomos morar em um sítio longe da cidade, e para chegar lá, eu ia e voltava de bicicleta, estudava à noite. Quando eu voltava, eu lembro que o céu era estrelado, assim, né? No interior tem menos luzes, e o céu é muito estrelado. E eu vinha olhando as estrelas, e daí cada uma que eu sabia onde já era o lugar dela, eu dava um nome para aquela estrela, e vinha conversando com elas, como eu fazia com aquele peão, né? Mas, para frente, depois, eu descobri que a minha alma ansiava pelo Espírito de Deus, ela ansiava pela presença de Deus, por sentar na mesa e partir do pão com Ele. Sabe, amados, isso aí não é porque eu sou especial. Isso é porque existe um anseio em cada um de nós aqui. Existe um buraco em cada um de nós aqui que é do tamanho de Deus. Sabe aquilo que você busca tanto sucesso na sua empresa? Você busca tanto sucesso em ser promovido, ser reconhecido. Você busca o melhor carro, a melhor casa. Claro que é bom dar coisas boas para a nossa família. É muito bom conquistar essas coisas. Mas melhor ainda é ter um objetivo para elas. Melhor ainda é entender isso. Para que eu não coloque toda a minha expectativa, toda a minha paixão, toda a minha fome ali em uma coisa que não é real. Que os meus olhos me mostram como se fosse real, mas não é real. Deus quer restaurar a nossa visão nessa noite. Para que a gente pare de olhar para as coisas que os nossos olhos estão mostrando e comece a enxergar o que Deus está mostrando. Sabe? Nos dê nova visão para nós enxergarmos. Sabe, amados, a gente vive fazendo coisas, mas não cumprindo o propósito. Eu posso dizer para vocês com toda certeza isso. Porque eu também faço. Sabe o dia que eu caí de moto, tá, gente? Não foi a minha esposa que me bateu. Eu caí de moto esses dias ali, essa semana. O dia que eu caí de moto, pode parecer estranho para você. A hora que eu caí da moto, eu era uma pessoa. Quando eu levantei, eu já levantei, Senhor, o que o Senhor está querendo? O que é que eu não estou enxergando, Senhor? Isso aí, no segundo que eu já estava levantando da moto. Sabe, amados, porque eu sei que existe um propósito. Não só na minha vida, na tua vida existe um propósito. Deus escreveu os teus dias, assim como escreveu os meus dias. Sabe? Se você tira o peixe da água, ele morre. Entendeu? Porque o peixe tem vida na água. A mesma coisa somos nós. Tira você de Deus. Você se distrai, você brinca, você faz de tudo. Mas você não tem vida fora dele. Sabe? Só que o problema é que quando Deus nos chama, nós queremos todas as garantias, que vai dar tudo certo. Somos Gideão. Senhor, tu é um varão valoroso. Tá, Senhor, mas se é o Senhor mesmo que está falando comigo, então vou botar uma lãzinha aqui. Se essa lãzinha ficar molhada e ao redor dela ficar seco, é o Senhor mesmo que está me chamando. Aí Deus vai lá e faz. Não, agora só mais uma vez, Senhor. Agora se molhar fora e ficar seco dentro, daí beleza. Sabe, nós queremos todas as garantias. Cara, sem Jesus você não é nada. Então, se ele mandar pular do avião, eu vou sem paraquedas. Está entendendo? Porque ele sabe, ele escreveu a tua história, gente. Os meus olhos vão sempre me mostrar uma outra alternativa. Meus olhos vão sempre me mostrar uma lógica diferente. Mas Deus diz assim, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser viver, morra. Aquele que quiser ser servido, sirva a todos. Aí os teus olhos te dizem assim, não, mas não é assim, estou vendo tudo isso daqui. E Deus está te falando, vem, só vem. Só olha para mim. Eu elevo os meus olhos para o monte. Da onde me virá o meu socorro? Os meus olhos têm que estar nele, amém? Não fique triste, tá bom, gente? Fique triste comigo. Mas eu de verdade, eu gostaria de sair essa noite aqui
e saber que, de repente, o teu coração foi ferido. Sabe por quê? Porque se eu viesse aqui e dissesse, o Senhor está me mostrando uma chave, aleluia. E essa chave é da tua casa, é do teu carro. Sabe, você ia sair feliz da vida aqui. Dando pulo, né? Falando em línguas. Mas isso, de repente, não ia mudar nada a tua vida. E sabe, se eu vier aqui falar para um paralítico, levanta dessa cadeira e anda. No nome de Jesus, Deus tem poder para fazer isso, Ele vai fazer ainda nesse lugar, amém? Mas se eu falar para um paralítico, levanta dessa cadeira e anda, aquele paralítico um dia vai estar diante de Deus e ele vai prestar contas da sua vida diante de Deus. Só que a perna dele, se ele andar ou não andar, isso não vai influenciar em nada. Mas se esse mesmo paralítico aqui vier a ele receber uma palavra que de repente vai ferir o coração dele, mas vai fazer a rota dele mudar, ele vai chegar diante de Cristo naquele dia e vai estar aprovado. Está entendendo? Jesus disse assim, olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele, porque é melhor entrar no reino dos céus sem o olho do que perder, do que teu corpo inteiro ser lançado no inferno. Sabe, eu vou sair satisfeito nessa noite aqui, se de repente você sair até chateado comigo. Tranquilo. Tranquilo. Só que eu vou sair decepcionado essa noite se você de repente sair alegre da vida comigo, mas não mudar nada na tua história. Porque o que eu estou falando para você, amado, é que os nossos olhos precisam estar atentos. Jesus está chamando uma igreja. Esses tempos que nós temos vivido sobre a terra são os últimos tempos. Eu não estou falando aqui porque está escrito, porque tem um influencer falando. Eu estou falando aqui porque Jesus disse, olha, quando vocês virem isso daqui, você sabe que o tempo está chegando. Quando vocês olham para o céu está vermelho à tardezinha, você sabe que vai chover no outro dia. Mas vocês não sabem discernir os finais dos tempos. Pelos sinais que Ele está mostrando, é o que Jesus pergunta para os homens. E sabe, amados, nós estamos vivendo uma vida distraído. Distraído de verdade. Cada um fazendo aquilo que acha certo, né? Não, então agora eu vou fazer uma faculdade top, que daí está garantido o meu emprego, daí vou trabalhar tanto tempo, quando tiver tantos anos eu me aposento e tal, tudo certo. Já traça todo o plano, sabe? Não está nem aí para pensar, para entender aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Sabia que talvez homens e mulheres podem ser curados através de você? Sabia que almas podem ser ganhas através de você? Sabe, o nosso pastor, o pastor Sean, está lá em Portugal agora. Talvez um uruguaio teve que vir para o Brasil e teve que ir para Portugal para uma alma que vai ouvir ele ser salva. Tem coisas, amados, que é para você fazer. Não negligencia isso. Tem coisas que Deus te chamou para fazer. Ele disse aqui, a Cássio vai salvar 100 almas em Caxias do Sul. Depois ele vai para a Itália lá, daí salva mais 100 lá. O Elmo vai curar os enfermos lá em Caxias do Sul. O Volney vai abrir 500 células em Caxias do Sul. Tem coisas que é para você fazer, amado. Ah, não, mas eu queria gravar um CD. Daí você vai lá, enquanto você está tocando violão, as vidas que eram para você salvar, elas estão lá esperando. E a Bíblia diz que a criação anseia com grande expectativa a manifestação dos filhos. Está esperando você se manifestar. Você ir, você botar a mão no arado, você ir. Amém? Não se preocupa que eu não vou matar você de tédio. Já estou acabando, tá bom, gente? Gente, de verdade, Deus está chamando uma igreja. Deus está chamando uma casa de filhos e filhas que se importam com o que Ele quer fazer nesse tempo. Sabe que
um pouco antes, agora no início do ano, eu estava orando, Deus me deu uma visão. Eu estava lá na casa da minha avó, Deus me deu uma visão que na frente da casa dela tinham 2 árvores. Uma árvore estava repleta de frutos, só que era um fruto que com meus olhos eu olhava, era um fruto verde. Era cheio de fruto verde, mas assim carregado que os galhos chegavam a estar pesados. E a outra árvore era uma árvore mais antiga, mas era uma árvore que tinha frutos bonitos, assim, que você olhava e dizia assim, que vontade de comer isso aqui. Só que tinham 2 ou 3 frutos. E aí a minha bisavó, tá, aí você pensa assim, como é que a avó estava na visão? Deus usa aquilo que Ele quer, tá? E, gente, Ele usa coisas que a gente entenda. Eu lembro que a minha bisavó, ela chegou com a sacolinha, né? E ela disse para mim subir na árvore. Eu subi na árvore que tinha um monte de frutos. E daí eu disse para ela, vó, essa árvore aqui está cheia de frutos, só que o fruto dela está verde. Vou pegar aqueles outros lá da outra árvore que já tem pouco, mas o fruto já está maduro, está bom. Ela olhou para mim e disse assim, não, tu tem que pegar esse fruto aí. Porque aquele ali já passou. E daí eu provei aquele fruto, amados. Ele era doce, como se não tivesse nada igual. Provei daquele fruto e eu disse, nossa, mas ele parece tão verde, parece. Ela disse assim, se tu não colher agora, ele vai apodrecer. E daí a visão se foi. Eu acordei no outro dia, comentei com a minha esposa, quem não conhece a princesa de Wakanda. Eu lembro que eu comentei com a minha esposa e disse para ela, o que será isso daqui, né? E fiquei pensando e tal, e Deus foi me ministrando com o tempo aquilo dali. E hoje, essa semana, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me lembrou dessa visão. E Ele me trouxe uma interpretação que é a igreja, sabe? Uma geração, por isso que aparecia a minha avó, né? Uma geração que passou, colheu os frutos, fez a parte dela. Aquela árvore já estava vazia. Só que essa geração agora, amados, Deus está chamando para colher os frutos e a árvore está cheia. Está derramando. E está no ponto para colher. Aquela árvore está cheia, abarrotada de frutos, mas a geração não quer colher. Porque os seus olhos olham e veem assim, não, ainda não está no tempo, deixa lá. Eu vou fazendo outra coisa aqui. Sabe quando Jesus anda na terra, ele podia entrar em Jerusalém e dizer assim, agora eu sou o rei, todo mundo está dizendo que eu sou o rei dos judeus, vou entrar aqui com um cavalo branco em Jerusalém, marchando como um rei. Daí ele pega 2 discípulos e diz assim, vai lá, tu vai em tal casa lá, vai ter uma jumentinha lá, tu pega, teu filhote da jumentinha, pega ele, né? E pega, quando ele entra em Jerusalém com o jumentinho, né? Ele é aclamado e tal. Mas o que Mateus, o livro de Mateus vai falar? Ele vai dizer assim, isso para que se cumprisse o que estava escrito a respeito dele. Aí você vai ler, quando Jesus é pequeno, né? Que Herodes manda matar as crianças. Aí aparece um anjo, ele pega José, manda ele ir para o Egito. Ele vai para o Egito, né? E daí Mateus escreve lá, isso para que se cumprisse o que estava escrito. Aí quando ele cura um cego, isso para que se cumprisse o que estava escrito. Sabe, gente, nós temos que parar de fazer coisas, fazer. Nós temos que começar a cumprir. A cumprir o que está escrito. Cumprir o que está escrito a respeito de nós. Sabe o que está escrito a respeito da igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas sabe o que é as portas do inferno não prevalecer? É contra... Se a porta não está prevalecendo é porque existe alguém batendo ali. Não é que o inferno está vindo para cima e a gente está, se defendendo. Não, é a igreja que está indo. É a igreja que está indo lá. Cara, até quando tu vai olhar as pessoas sem conhecer a Cristo e deixar passar, diz, não, deixa essa aqui que a Cléo prega. Deixa essa daqui que o pastor prega. Esse daqui, quantas vezes eu falei. Até quando, gente?
Até quando nós não vamos ser igreja que vai e bate contra essas portas do inferno? Até quando nós vamos olhar a mulher samaritana e dizer assim, tu já teve 5 maridos, para ti não. Mas Jesus não, ele olha e diz assim, olha, vai, chama o teu marido. Ela diz assim, não tenho marido. É verdade, tu não tem. Tu é profeta? Então me diz, onde é que eu devo adorar? Aqui, agora. Jesus foi a resposta para ela, entende? Nós não, nós vamos olhar, não, tu já teve 5 maridos, o que tu quer? Tu é prostituta. Sabe, igreja, nós temos essa responsabilidade, como filhos. Tudo que Jesus via o Pai fazer, Ele fazia, porque Ele era filho. Tudo que nós vemos o nosso Pai fazer, o que nós estamos fazendo? Não é para mim, Pablo, isso aí está escrito lá para os profetas, está escrito para os missionários, está escrito, não, é para ti, amado. Tu é filho? Quem é filho? É para você. Tudo que eu vejo o meu Pai fazer, eu faço. Tudo que eu vejo o meu Pai fazer, que está fazendo, eu estou fazendo. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, só para parecer que está acabando. Sabe, Jesus, ele caminhava cumprindo as coisas. Eu quero fazer o que eu vejo meu Pai fazer. Eu quero fazer, sim, dar o melhor para minha família. Não estou dizendo que é errado, tá? Eu estou empreendendo. Eu estou realizando meu sonho de ter uma empresa. Entende? Eu já fui assim, não é para me gabar de nada, mas eu já fui dentro da minha profissão, cheguei o máximo nível que eu podia dentro da empresa onde eu estava. Tá? E se os meus colegas, quando eu saí para empreender, para começar do zero, eles olharam para mim e disseram assim, tem certeza que tu vai fazer isso aí? Tu já está ganhando bem, cara, tu é bem visto aqui, ó, tu tá para cuidar de uma equipe. E hoje eu estou empreendendo, estou realizando um sonho. Então não é errado você correr atrás das tuas coisas também, entende? Mas elas não podem tomar o lugar do propósito. Sabe, Deus precisa usar isso como propósito. Quando eu fui empreender, a primeira coisa que eu disse para Deus, Senhor, eu quero ter tempo para fazer tua obra e eu quero abençoar vidas. Abençoar missionários, eu quero ter condições de ter funcionários para saber que pessoas estão ali, né, tem a provisão da sua casa através da empresa onde eu criei. Então existe um propósito, gente. Sabe, não é para mim enriquecer e tal. E eu vou dizer para vocês, cara, do jeito que a gente está vivendo, né, esse mundo aqui, eu não sou profeta de caos, mas esse mundo aqui está caminhando que nem uma vez o pastor Sean trouxe uma mensagem e falou do avião, lembra? O avião está assim, ó, já está de bico. Tem gente querendo comprar passagem para o avião. Sabe? Gente querendo investir, gastar o dinheiro para entrar no avião, que está já mergulhando para baixo. Eu não, gente, eu quero saber o que Deus quer da minha vida. Eu quero saber o que Ele quer fazer nesses dias aqui. Entende? Se Ele disser assim, ó, vai para cá, eu vou para lá. Porque eu sei que Ele vai ter um propósito ali, pessoas vão ser abençoadas ali, minha família não vai ficar desamparada. Sabe, lá a minha empresa, hoje eu não tenho ainda funcionários, né? Então sou eu que faço tudo. Sou eu o marketing, né? O pessoal liga lá, quem que é o marketing da empresa? Sou eu. Quem que é o compras? Sou eu. Só bota o boné, tira a camisa, bota a camisa. Né? Sou eu. É aquele dia que eu caí de moto, eu levantei e disse, Senhor, e agora? Quem é que lixa as tábuas, Senhor? Eu sei que o Senhor disse que os anjos são espírito ministrador, que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas os anjos não vão lixar as tábuas, Senhor. Sabe, amados,
E quando eu era mais jovem, que eu tomei a decisão de seguir a Cristo, já estou acabando de verdade. Eu lembro que eu fui radical, sabe? Eu fui lá, quebrei meu CD tudo. Peguei o CD do Bon Jovi lá, que eu tinha a coleção inteira. Quebrei tudo aquele CD do Bon Jovi. Fui radical, sabe? Eu tinha um celular que eu tinha pegado no rolo. Botei fogo no celular, mano. Assim, não, Deus, vou te servir. Sabe? Vou te servir, Senhor. Eu vou ser fiel e tal. E sabe, amados, às vezes falta em nós um pouco de excesso. Sabe por quê? Porque o excesso a gente equilibra ele, mas a falta não tem o que fazer, gente. Sabia que um pouco de fermento leveda toda a massa? Se eu deixar o pecado entrar na minha casa, na minha vida, mesmo que seja um pouquinho, ele vai abrir porta para um outro abismo, e outro abismo, e outro abismo, e outro abismo. Não seja dominado por vícios. Não seja dominado por mentira, por inveja. Não deixe entrar isso na tua casa, irmão. Eu não estou falando nem de coisa espiritual aqui, gente. Sabe, seja igreja. Nesse tempo eu preciso ser igreja. Nesse tempo eu preciso me levantar e ser diferença nessa terra. Não pode mais as pessoas olhar para dentro da igreja e ver igual o que está lá fora. Quando eu vou num jardim, o que eu espero encontrar lá? Flores. Aí, se eu vou lá fora, e às vezes eu fico dizendo assim, mas olha lá o que estão fazendo. Mas cara, lá fora é o que se espera encontrar, mas aqui dentro, entende? Aí eu deixo música mundana entrar na minha casa, deixo bebida entrar na minha casa, deixo cigarro entrar na minha casa, deixo a mentira, deixo a prostituição, deixo a pornografia. E aí depois eu não sei por que está acontecendo tudo aquilo lá. Gente, nós somos igreja. Igreja santa, imaculada, adornada, esperando o nosso noivo. Nós não podemos nos preparar toda como noiva e nos entregar a outro noivo. Queria que você fechasse os seus olhos. Amém. Eu queria que você orasse comigo e pedisse para Deus curar a tua visão. E sabe, todos nós precisamos disso, não existe ninguém melhor. Naquele dia que um fariseu chega para Jesus e diz assim, o que tu está fazendo comendo com os publicanos e os pecadores? E Jesus diz assim, olha, o médico vem para os enfermos. E aquele homem disse, sabe que aquele homem que estava perguntando, ele era o pior dos enfermos. Não é que ele era são, não é que Jesus não tinha vindo para ele. Mas ele se achava alguém são, então Jesus não podia fazer nada por ele. E cara, eu queria que você orasse, independente do que você pense sobre a sua vida, e peça, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor.